Graça e paz, queridos irmãos, um bom dia a todos. Hoje, dia 3 de maio, sexta-feira, o ano é 2024, e nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 22. Jesus ainda está ali com algumas parábolas para abrir os olhos dos fariseus, na verdade, para condená-los. E ele vai trazer o que nós chamamos de a parábola das bodas, falando que um rei preparou um banquete para o casamento do seu filho, enviou os seus servos para chamarem os convidados, mas diz o capítulo 22, versículo 3, que eles não quiseram vir. E ali ele insistiu com eles, mas no 5 diz, eles não lhes deram atenção e saíram para o campo, outro para o seu serviço e seus negócios. Ou seja, todos deram desculpas e não quiseram estar no banquete do filho daquele rei. Então aquele rei destruiu aqueles homens ali totalmente e mandou buscar outros para encher o casamento. Diz o versículo 9 que os mandou às esquinas e convidem banquete todos que encontrarem. E ali o banquete ficou cheio. Mas, versículo 11 diz que quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um que não estava usando veste nupcial. E aquele foi tirado dali e lançado também, aonde aqueles outros tinham sido lançados, aonde há pranto e ranger de dentes. Por quê? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus está dizendo claramente aqui que aquelas pessoas que foram ali rejeitadas, que rejeitaram o convite, eram sim os religiosos, os líderes daquela época. E aqui os outros chamados eram os publicanos, as prostitutas, aqueles que não eram autossuficientes, mas ainda assim eles precisavam ser convidados, ser chamados para estar ali. Mas além de chamados, eles tinham que ser escolhidos para estar naquele banquete. Então, se você foi chamado, escolhido, você é um privilegiado. Os escolhidos são aqueles que participarão ali das festas nupciais com o grande rei, com Jesus Cristo. É o que Jesus está dizendo para nós aqui. Dos versículos 15 em diante, até lá embaixo, o finalzinho, no versículo de número 40, nós vamos ver os inimigos de Jesus vindo à carga contra ele. Nós vamos ver os fariseus, herodianos, saduceus, todos tentando pegar Jesus em um erro, enredá-lo em suas próprias palavras. É o que diz aqui a nova versão internacional, no versículo de número 15. Os fariseus vieram e chamaram os herodianos. Herodianos eram aqueles que eram partidários ali de Herodes, que eram pessoas que gostavam de como Herodes estava fazendo ali na sua época, porque por ser o rei, um rei vassalo, um rei nas mãos do Império Romano, mas o rei que estava ali naquele momento dominando sobre a região da Judéia. E ali eles foram perguntar justamente a Jesus se era certo pagar imposto a César ou não. A pergunta bem que queria pegar Jesus, uma pergunta que podia prendê-lo independente da resposta. Eles achavam que tinham achado a pergunta perfeita para Jesus, mas Jesus é que tem as respostas perfeitas para ele. Ele vai perguntar, pedir para eles, mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram, e aí Jesus perguntou, de quem que é essa imagem que está aqui na inscrição? E eles disseram, de César. Nas moedas eram cunhados ali os rostos dos Césares da época. E Jesus diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, claro que a ênfase não estava em dar a César o que era de César, ou seja, precisava se pagar imposto sim, mas a dar a Deus o que é de Deus. Será que aqueles homens estavam dando a Deus o que era de Deus? Pela atitude deles, não. Eles se retiraram, diz o versículo de número 22. Depois vieram os saduceus. Os saduceus eram uma classe de sacerdotes também, membros ali do grande sinédrio. O sinédrio era a reunião de 72 homens que decidiam os destinos ali das pessoas política, socialmente e religiosamente. E os saduceus faziam parte disso e eram homens proeminentes. Só que eles, diferente dos fariseus, não criam na ressurreição, não criam em anjos e por aí afora. E mesmo sem crer na ressurreição, eles vão tentar pegar Jesus numa pergunta sobre ressurreição. E ali eles vão falar sobre a lei do levirato. A lei do levirato era uma lei que dizia que, segundo o versículo 24, que Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. E aí eles vão contar uma história extremamente improvável de um homem que casou, morreu e não teve filhos. E aí a mulher teve que casar com o segundo irmão, mas eram 7 irmãos, todos morreram igualmente até o 7º. E eles fazem a pergunta, então, e agora? Na eternidade, na ressurreição, de quem
ela será mulher. Finalmente de todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Diz o versículo de número 28. Jesus, ele responde: vocês se acham sábios, vocês estão enganados porque você não conhece a Escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu nesse sentido. E aí ele vai dar uma lição para os saduceus sobre a questão da ressurreição, sobre a questão da vida. Ele diz no versículo 32: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E ali aqueles homens tiveram que abaixar a cabeça e também sair ali, e a multidão se admirava cada vez mais. Aquilo que os líderes religiosos, saduceus, fariseus queriam fazer, o tiro saía sempre pela culatra, porque as respostas de Jesus faziam as pessoas ficarem ainda mais fascinadas com ele. Por último veio também o fariseu e perguntou para ele qual o maior mandamento. E Jesus resume os 10 mandamentos de maneira magistral. Ele diz no versículo 37: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ama o seu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Jesus pega os 10 mandamentos e os divide em 2. Os 4 primeiros vão dizer respeito a amar a Deus, e os 6 últimos mandamentos que estão lá relacionados em Êxodo capítulo 20 vão dizer respeito aos nossos relacionamentos com o próximo. Ou seja, amando a Deus e ao próximo, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Por fim, Jesus agora no versículo 41 é que vai fazer uma pergunta para eles. Diz assim no versículo 42: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: filho de Davi. E aí Jesus vai mostra que eles estão errados na sua resposta. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? E aí ele cita um salmo: o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E pois Davi chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém conseguia responder uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Jesus tinha as respostas corretas com novas perguntas. E é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Que nós possamos estar atentos às respostas de Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Então, nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele nos chamou para isso. Ele é Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, e claro, é o Deus de Bruno, Maria, José, Marcília e João. Ele é o Deus de cada um de nós. Que nós possamos nos colocar diante dele em adoração, hoje e sempre. Um fim de semana maravilhoso, e a paz do Senhor.